nós precisamos silenciar a nossa carne para ouvir a voz do Espírito. Porque se tiver muita gente falando com você ao mesmo tempo, você não consegue ouvir uma mensagem com clareza. Você precisa se concentrar em uma voz. Nós precisamos silenciar as outras vozes, para que possamos ouvir a voz do Espírito guiando o nosso coração. Toda vez que eu medito sobre esse texto e sobre isso, eu percebo que eu fico mais vigilante, mais atento ao que o Espírito Santo quer falar comigo. Vamos lá, Gálatas 5, verso 16, a palavra do Senhor fala assim: digo, porém, andai no Espírito. Outra versão diz, vivei no Espírito. Mas eu vou explicar para vocês essa palavra aí, andai, o que significa. E não satisfareis os desejos da carne, as concupiscências da carne. Quando você está andando, vivendo no Espírito, você não satisfaz aquilo que a carne deseja, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Há um conflito interior dentro de nós. Verso 18: mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, iras, pelejas, ciúmes, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões. Você já crucificou a carne com suas paixões? Se você é de Jesus, você já deve ter feito isso. Verso 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos orar, amados. Pai, nós damos graças, porque o privilégio que temos, tremendo, de estudar a Tua Palavra, de ver os Teus princípios, Senhor. Obrigado por esse privilégio que nós temos. Espírito Santo, fala ao nosso coração enquanto meditamos nas Escrituras. Tua Palavra que é viva e poderosa, Senhor, que ela venha trazendo luz à nossa alma, ao nosso espírito, iluminando a nossa vida e nos dando direção. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Espírito Santo, tens liberdade para agir aqui, para agir na nossa vida, para agir na nossa mente, no nosso coração, renovando o nosso entendimento, alinhando, Senhor, o nosso espírito com a Tua Palavra, com o Teu Espírito Santo, com a Tua vontade. Por isso, Paizinho, guia o nosso coração, que a Tua Palavra sirva para nos direcionar nessa noite. Nós pedimos isso, Pai, oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. As igrejas da Galácia, irmãos, elas viviam sendo visitadas por muitos líderes, e muitos deles queriam que eles vivessem a lei, queriam que alguns deles se circuncidassem, eram gentios, mas que eles fizessem o processo que os judeus faziam quando eram crianças. Ao 8º dia, cada criança do sexo masculino era circuncidado, e eles dizem: olha, vocês precisam circuncidar. E Paulo diz: não, vocês não precisam serem circuncidados. A circuncisão agora acontece no coração.
Paulo diz: olha, eles estão dizendo isso para que tenham motivo de se gloriar em vocês, para ficar notório que vocês estão obedecendo às ordens desses líderes que estão passando por aí. Então, Paulo está dizendo: eu quero que vocês sejam realmente livres da lei. Havia um modo de viver debaixo da obediência da lei do Antigo Testamento. Havia uma maneira de viver religiosa. Havia uma maneira de viver com base nos desejos da carne, na vontade humana. E havia um jeito diferente de viver, que era guiado pelo Espírito de Deus. Eu quero perguntar a você: quem guia você? É a sua consciência? É o que você discerne que é certo e que é melhor? Ou você busca a direção de Deus para a sua maneira de viver e de proceder? Eu quero que você pense sobre isso. Nesse texto nós encontramos uma batalha entre esses dois caminhos. A batalha entre a carne e o Espírito. O caminho das obras da carne e o caminho do fruto do Espírito, da direção do Espírito Santo. Para que nós sejamos guiados pelo Espírito, não tem outro caminho a não ser gastar tempo com Deus, para que você comece a ouvir a voz do Espírito. Se você fizer orações curtas e rápidas, você não conseguirá uma vida profunda no Espírito. Você precisa dedicar tempo com Ele, para que você aprenda a discernir a sua voz. Alguns chamam de meditação, você ficar pensando em algo, imaginando, ou deixar seu pensamento livre, controlar sua respiração. Os terapeutas falam a respiração azul, para você se acalmar, para você ficar tranquilo, mas existe algo além disso. Não é apenas a sua mente humana sendo esvaziada das preocupações do dia a dia. É você esvaziando-se de si, para não fazer a vontade da carne e receber direção do Espírito. O modo de vida que Deus quer para nós é uma vida guiada pelo Espírito, porque de onde você recebe vida? Você recebe vida daquilo a que você se propõe a encontrar satisfação. Então é preciso pensar sobre isso, porque o resultado de praticar as obras da carne é destruição, mas o resultado de buscar o Espírito é o fruto do Espírito, aquele fruto com 9 características: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Irmãos, se tivermos isso, não precisamos de mais nada. Para que o Espírito produza isso em mim, eu preciso encontrar vida em Deus e não nos prazeres da carne. Porque o dia todo, irmão, se você está sensível e buscando a Deus, o tempo inteiro há uma batalha do Espírito e a carne. Alguém diz a você assim: vai lá, senta no sofá, pega lá uma vasilha de comida, de lanche, um pote de sorvete e senta no sofá e passa metade do seu dia que você está de folga, ou o dia todo assistindo as séries da Netflix. Quem é que está dizendo isso para você? É a carne ou o Espírito? Aí você de repente surge um pensamento dizendo assim: não, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso jejuar. De onde vem esse pensamento, essa vontade, ainda que como um vislumbre muito pequeno? De onde vem isso? Não pode ser da sua carne. Não pode ser da sua carne. Não tem nada errado em você assistir um filme, uma série, em você comer algo gostoso no seu sofá, está tudo bem. Mas é onde você está buscando paz para a sua alma, aí não está tudo bem. Quem está trazendo satisfação para a sua alma?
Quem está trazendo paz para você, um momento de paz para sua alma, quem é? É a Bíblia ou uma barra de chocolate? O que é que alimenta você? O que é que deixa você satisfeito? Diz que tem uns lanches aí que custa, parece que 50, 60 reais. Um lanche. Aí tem gente que senta para comer um lanche daquele. Como se estivesse fazendo algo do outro mundo. Eu tenho um prazer nisso aqui. Isso traz satisfação para a sua alma? Se trouxer, é muito passageira e muito momentânea. Aonde você busca a sua paz? De onde você recebe vida? Quem é que dá vida a você? Quem é que dá sentido à sua vida? Tem gente que diz, eu estou animado. Por quê? Porque eu comecei a assistir uma nova série e está muito boa. Tá? A animação da sua vida é essa? De onde você tem recebido vida? Nós temos o versículo 16 e o versículo 25, que ele diz palavras em português que estão praticamente idênticas. Andai no Espírito, e não satisfareis as concupiscências da carne, os desejos da carne. Lá no versículo 25 diz, se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mas ele já não disse lá atrás para andar no Espírito? Mas em português está andar e andemos no Espírito. Mas essa palavra não está no original. E eu quero pensar um pouquinho contigo sobre esse assunto. Esse andar no Espírito é diferente. Andar no Espírito, irmão, é você receber uma direção dele. A palavra do versículo 16, para andar no Espírito, guarda aqui um segredo, um tesouro. É a palavra peripatel. O que é que significa, irmão, peripatel? Significa caminhar, conduzir a vida, seguir um estilo de vida. É a vida do dia a dia. Significa, eu recebo vida do Espírito e eu estou vivendo a minha vida guardado pelo Espírito, dando preferência às coisas que alimentam o meu espírito. Eu leio as Escrituras como disciplina de vida, porque eu peripatel, eu ando no Espírito, eu recebo vida do Espírito de Deus, é o Espírito Santo que me dá vida. Lembra dessa palavra, peripatel? É uma vida do dia a dia. É de onde eu encontro direção para a vida, prazer em viver, satisfação, fruto do Espírito. E aí, fazendo isso e vivendo assim, eu não vou satisfazer os desejos da carne. Por isso que as pessoas precisam serem vigiadas por alguém. Uma criança, ela não pode viver sozinha. Ela não pode fazer o que ela quiser. Porque senão essa criança pode fazer coisas que ela se machuque, que ela se fira. Quando você cresce e você diz, agora eu posso viver pelo que eu quero, aí você pode ser guiado pela sua vontade. O rei que está sentado aí dentro do trono. Já viu aquela expressão? Fulano parece ter um rei na barriga, né? Tem gente que tem um rei realmente dentro dele, é o seu ego. O ego está sentado no trono, e é ele que dita as regras. O que é que lhe dá prazer? Faça. É o rei que está aí dentro, chamado carne, seu desejo humano, pecaminoso. E aí, se você vive por ele, a Bíblia diz que aqueles que vivem fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, não herdarão o reino de Deus. Tem muita gente dentro da igreja, que quando partir para a eternidade, será surpreendido. Vai fechar os olhos na terra, e não vai abrir os olhos no reino dos céus. Vai abrir os olhos em outro lugar, mais quentinho. Mas eu era membro da igreja, eu tinha até a carteirinha de membro. Aí o anjo vai dizer, essa carteirinha não entra aqui não.
O que é que guia você? Você vive peripatel, anda no Espírito, ou você vive praticando as obras da carne, aquilo que satisfaz o seu próprio ego? Paulo, nesse texto, irmão, não está ensinando apenas um ato isolado de obediência, mas uma maneira contínua de viver, porque ele sabe da batalha interior que nós enfrentamos. Existe uma batalha interior dentro de cada um de nós, e que você não pode dar ouvidos à carne. Lembra quando Eva está no jardim, de repente chega uma cobra lá, usada pelo gabiru, vem para Eva e diz: ô Eva, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, dona cobra. Eu não sei como é que ela não se espantou conversando com aquela cobra, né? A cobra fica conversando com Eva e ela começa a seduzir. Ela disse: vocês não podem comer das árvores do fruto? Não, a gente pode. De todas, menos dessa aqui. Por que Eva estava perto daquela árvore? Sei lá. Eva estava ali perto. Aí ela diz assim: olha, mas por quê? Por que Deus não deixou vocês comerem? Ela disse: não, é porque Ele falou que se a gente comer ou tocar, a gente morre. Não tinha negócio de não tocar, irmão. Não tinha era necessidade de tocar. Deus não proibiu de tocar, mas não tinha necessidade do toque. Parece que existem pessoas, os seres humanos, que gostam de brincar com o pecado, né? Vai até a margem do pecado. Diz assim: eu vou só alisar, mas eu não vou pecar. Eu vou só chegar pertinho, mas eu não vou pecar. Já pecou. Porque a Bíblia diz que se um homem atentar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já cometeu adultério com ela. O pecado não é apenas o ato em si, é o seu coração ser levado. Nós temos estudado sobre isso, serão 17 lições do curso de homens, cada homem é um guerreiro puro. Nós estamos estudando sobre esse assunto, de pureza na nossa alma, no nosso espírito. Mas que você precisa entender que essa luta existe e que você não pode dar ouvidos para a serpente, para ser seduzido, porque existe uma luta dentro de você que todo cristão experimenta. A carne, ela representa a nossa natureza humana caída, egoísmo, orgulho, os impulsos pecaminosos, os desejos contrários à vontade de Deus. Você já cometeu pecados horríveis em sonhos, não já? Vou pedir para ninguém levantar a mão, mas eu quero que você pense. Você já cometeu pecados horríveis em sonhos, que você lembrou assim: meu Deus, eu sou servo do Senhor, eu sou a serva do Senhor, como é que eu fiz isso no sonho? A psicanálise diz que isso são desejos reprimidos. Quando você tenta lutar contra algo que você não quer fazer, e você reprime isso, isso se manifesta nos sonhos. Os jovens garotos é que o digam, né? 14 anos, 15 anos, 17 anos. Muitos deles se afastam da fé por causa de alguns sonhos que eles têm. Isso é a natureza humana, pecadora, falando, gritando. Quanto mais você busca a Deus, mais a voz da carne é silenciada. Aí o pastor Cláudio Duarte disse que quando ele não está buscando a Deus, a voz da carne fala bem alto e com autoridade. Aí ele diz que quando ele está buscando muito a Deus, diz que a carne fica bem fraquinha, vai falar com ele e começa a tossir. Não consegue nem sussurrar direito, porque ele diz que não consegue ouvir a voz da carne. Irmão, essa luta ela existe. O desejo de fazer coisas horríveis, se soltar, o leão que está aí dentro de você, ele comete coisas horríveis. Quer ver? Alguém começa a andar na igreja, começa a praticar os princípios de Deus, começa a buscar a Deus, e a voz da carne começa a diminuir, a voz do Espírito começa a aumentar. Aí essa pessoa já não faz mais o que fazia antes, já não fofoca mais, ela já não se embriaga mais, ela já não vai para certos ambientes, quer dizer, aquele ambiente não é mais para mim. E aí ela fica um tempo na igreja, de repente ela passa um tempo, começa a esfriar na fé,
Aí sabe o que acontece? Essa pessoa se afasta do Evangelho, ela não fica como ela era antes. Ela não fica como ela era antes. Ela fica pior. Porque ela diz assim: eu reprimi durante um tempo, eu não quis pecar, eu me segurei para não pecar, agora... Gente, tem história que você escuta de gente que se afastou de Jesus, que cometeu coisas que difícil de acreditar. Irmãos, eu já escutei história que você não faz noção, não tem noção. De coisas que você diz assim: meu Deus, como é que alguém esteve no Evangelho e conseguiu viver, voltar para essa vida pior do que antes? Sabe o que acontece? Um espírito maligno vem visitar a casa que não está sendo ocupada pelo espírito e diz assim: essa casa está muito arrumada. E ele volta para casa. Não é porque ele gosta de casa limpa e arrumada, é porque ele não gosta. Ele diz: eu tenho que voltar para eu bagunçar isso aqui, eu tenho que trazer algumas sujeiras para cá de novo. Essa casa está muito limpinha, eu quero visitar essa casa aqui, eu quero ficar aqui fazendo minha arruaça, e ela está muito limpinha, muito arrumada. Eu vou chamar uma galera para bagunçar aqui. Aí ele vai e chama 7 espíritos piores do que o primeiro. E diz assim: galera, vamos cá, tem um trabalho ali, porque a casa ficou tão arrumada, a pessoa ficou tão direitinha, os hábitos dela mudaram tanto, que eu preciso de ajuda para a gente bagunçar aquele negócio de novo. Irmão, e aí o estado dessa pessoa, aí a Bíblia diz: aí a porca lavada voltou a revolver-se na lama, e como o cachorro que volta ao seu vômito. É até feio, né? Mas está escrito lá em 1 Pedro, é como a porca lavada que voltou para a lama, e como o cachorro que volta ao próprio vômito. Você já viu que o cachorro faz isso? Ele vomita, depois ele dá uma olhadinha assim e diz: acho que eu vou comer de novo. Só não pode contar isso na hora de comer, né, irmão? Mas está escrito. A pessoa que volta ao pecado de antes é igual a esse cachorro que volta para comer o vômito. E por que ela volta? Porque ela começou a dar voz, dar ouvidos à carne. Começou a escutar a voz da carne. E a Bíblia diz que o estado dessa pessoa fica pior do que o primeiro. Era melhor nunca ter conhecido, do que uma vez tendo conhecido, voltar de novo para o estilo de vida anterior. Então eu quero que você pense: andar na carne é viver de maneira egoísta, orgulhosa, pelos impulsos que você sente. Dá vontade de fazer algo, você vai lá e faz. Agora, viver no Espírito é viver em santidade, em obediência, em comunhão com Deus, praticando as disciplinas espirituais. Teve uma época, eu era solteiro, e o solteiro tem umas lutas diferentes dos casados, né? Diz que o homem que quer viver muito, ele casa, viu, João Henrique? Porque o homem casado é comprovado estatisticamente que ele vive mais do que o solteiro. Ele vive bem mais. Os solteiros morrem mais cedo. Amém, João? Mas também, irmão, tem uma pesquisa que diz que os homens que mais querem se matar é os que são casados. Porque as lutas mudam, né? Quando eu era solteiro, eu me lembro que eu estava nessa luta, né? A carne, o espírito e tal. E aí eu coloquei uma folha, eu colei uma folha na porta do meu guarda-roupa. E eu escrevi de um lado assim, espírito, e fiz uma linha no meio. E do outro lado eu escrevi carne. Cada vez que me dava vontade de fazer uma coisa certa, bíblica, e eu não fazia, eu ia lá e marcava: a carne ganhou, 1 ponto para a carne. Aí cada vez que eu dizia: estou com vontade de assistir um filme, mas eu também posso ler a Bíblia, que eu não li ainda hoje, eu vou ler a Bíblia. Aí eu ia lá, na porta do guarda-roupa, o Espírito ganhou. Irmão, e pensa num placar acirrado. Eu tinha que me esforçar para o Espírito ficar ganhando. Querido, não há como viver a vida cristã na força do braço, da carne.
Nós precisamos permitir que o Espírito de Deus conduza o nosso coração e a nossa vida. Por isso que essa palavra que diz andar é uma palavra diferente, com um significado diferente. Peripatel significa um caminhar diário com o Espírito Santo. Não é você dizendo assim, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer, ai meu Deus, eu não vou fazer, porque o que você não quer fazer, é isso que você faz. Para de lutar na carne. Quer fazer um teste? Você lutar contra a carne é você dizer, eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, aí você faz. Você está reforçando um pensamento. Quer ver uma coisa? Eu vou dizer uma coisa a vocês, me obedeçam, tá? Me obedeçam, ó. Não pense num gato preto. Não pense num gato preto. Fala, Ricardo, por que você está pensando no gato preto, Ricardo? Eu estou dizendo a vocês para não pensar. Não pense no elefante amarelo. Não pense no elefante amarelo. Você está pensando em quê? Está vendo, irmão, que lutar contra o pecado na força da carne não funciona. Precisa que o Espírito de Deus andar peripatel, guiado pelo Espírito, recebendo vida do Espírito, recebendo alegria do Espírito. Amém? A vitória não acontece, irmão, porque a carne desapareceu da nossa vida. Não, mas é porque nós escolhemos diariamente nos submeter ao Espírito. Quero que você veja o versículo 19 a 21. Aqui são as obras da carne. Tomara que não seja esse o seu estilo de vida. Diz assim a palavra de Deus: as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição. O que é que sua carne quer, irmão? Prostituição, impureza, lascívia, todos os pecados da área sexual, idolatria, feitiçarias, inimizades. Quando você discute qualquer coisa com alguém, sua vontade é o quê? Que a outra pessoa fique longe de você. E se você não estiver bem com Deus, você vai desejar até o mal dessa pessoa. Ó Senhor, eu não vou orar, eu oro por aquela pessoa, porque diz para orar pelos inimigos. Mas Senhor, não vou orar para o Senhor abençoar não, pesa a mão. Não. Não é isso que o Senhor quer não. Inimizades é obra da carne, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, divisões que acontecem, pelejas, pessoas que criam intriga umas com as outras, inveja. Quanto mais na carne, mais invejoso você fica. Alguém recebeu uma bênção e você fica, em vez de ficar alegre, você fica triste, porque o outro foi abençoado. Sabia? Se você estiver na carne. Eu me lembro que uma época, tinha uma mulher que orava pelo marido há anos, para o marido se converter. E o marido ainda não tinha tomado decisão nenhuma. E aí uma outra pessoa chegou na igreja e começou a orar, e buscando a Deus, e depois de alguns meses o marido se converteu. Irmão, e quando esse marido se converteu, a outra que o marido tinha um tempo que não se convertia, foi com raiva. Não é possível. Não, e ela falou para mim. Ela me falou. Ela disse, pastor, não entendo isso não. Zangada. Eu estou orando há tanto tempo e nada. Fulana. Se eu disser nome, pode ser que eu seja. Se eu disser para mim o nome de uma pessoa, pode ser que vocês imaginem outra. Então eu não vou falar o nome de ninguém. Fulana se converteu e o marido já veio. Com raiva. Sabe o que é que eu pensei? Ela não está pronta para o marido se converter, porque ela não conseguiu se alegrar com a bênção da irmã que o marido se converteu. A inveja é um sinal de que você está vivendo na carne. Invejas, bebedices, encontrar alívio na bebida alcoólica, orgias, pecados diversos na área sexual e coisas semelhantes a essas, das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão
o reino de Deus. Se não vai herdar o reino, vai para o inferno. Os que vivem guiados e praticando as obras da carne, o futuro que lhes aguarda é ruim, é o inferno. Não é uma mensagem agradável, mas é uma mensagem para você pensar. Não viva enganado, vivendo as obras da carne. Paulo apresenta essa lista, e se você olhar, você deseja muitas delas todos os dias. Vale a pena renunciar a tudo isso? Claro que vale. Vale a pena. Sabe como é que eu comecei a olhar para o pecado? A tentação, na verdade. Eu comecei a olhar para a tentação assim, uma oportunidade de mostrar para o Senhor que eu o amo. Cada tentação é uma oportunidade de dizer: Senhor, eu te amo, e por isso eu não vou ceder a isso, e eu vou me ocupar de alguma coisa do Senhor. Então observe que isso são obras da carne. Pecados de natureza moral, prostituição, impureza, lascívia, pecados ligados à imoralidade sexual, falta de domínio próprio, pecados de natureza espiritual, idolatria, feitiçaria. A idolatria acontece sempre que algo ocupa o lugar de Deus. Você pode idolatrar qualquer coisa, inclusive coisas muito boas e corretas. A Bíblia diz que você tem que amar o Senhor e amar o próximo como a si mesmo. A Bíblia diz para você amar a sua família, mas você pode até idolatrar a família. Você pode idolatrar um cônjuge, você pode idolatrar o dinheiro, você pode idolatrar uma casa, você pode idolatrar algum bem que você tem. Idolatria é qualquer coisa que toma o lugar de Deus no seu coração. Abraão vivia para adorar o Senhor, mas um dia o Senhor viu que Isaac estava ocupando um lugar muito especial no coração de Abraão. E Deus vem e diz assim: Abraão, me ofereça seu filho, lá no Monte Moriá, não é no quintal de sua casa não. Eu quero ver se você muda de ideia no trajeto daqui até lá. Um lugar que ficava a cerca de 30 quilômetros do lugar onde ele estava. Ao terceiro dia, na hora do sacrifício, o Senhor diz: não precisa mais. Era só para provar o seu coração. Porque Isaac não pode ocupar o lugar que só eu posso ocupar. O Senhor estava dizendo. Deus nunca quis Isaac. Deus queria o coração de Abraão. Deus não quer sua família. Deus não quer suas coisas, seus bens. Ele quer seu coração. Pense sobre isso. Pecados relacionais, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facção, inveja. A carne destrói os relacionamentos. Se você agir pela carne, você vai ter raiva de muita gente. Você vai se ofender e o orgulho vai dizer assim: que é isso? A pessoa que errou, não fique por baixo não. Irmãos, e qualquer pessoa corre esse risco. Nós precisamos valorizar os relacionamentos. Precisamos perdoar quem for necessário, para que Satanás não ganhe vantagem sobre nós, diz as Escrituras. Muitas vezes pensamos na carne apenas em termos de pecados sexuais, mas Paulo dedica um bom espaço dessa lista desses pecados que destrói a unidade e o relacionamento das pessoas. Paulo diz muita coisa e mais coisas de relacionamento do que de pecados da área sexual. Porque as pessoas podem não cair num pecado que seja escandaloso, mas pode cair num pecado de relacionamento, de ficar com raiva de alguém, de ficar magoado com alguém, de não perdoar aquela pessoa. Cuidado. Pecados de excesso, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes. Você sabia que encontrar paz na comida é pecado? Você tem que encontrar paz no príncipe da paz, que é Jesus. Você deve se alimentar assim, e pode comer coisa que você gosta, está tudo bem. Esses dias eu estava comendo uma coisa, eu não lembro o que era.
Aí minha Júlia olhou para mim e disse: pai, por que o senhor está com o olho fechado? Era o que, filha, tu lembra? Eu não lembro o que era. Aí eu falei: filha, é para sentir o gosto, o sabor da... Fecho o olho. Eu tenho essa mania, às vezes quando eu como algo muito gostoso, eu fecho o olho, porque eu me concentro no paladar mais, né? Mas você dizer assim: eu não estou bem, aí você come. Aí você come, eu já vi gente comer e dizer assim: está cheio, mas cabe mais um pouco. Isso é pecado, sabia? Cabe mais um pouco? É comer até não caber mais, é vir. Isso é glutonaria, irmão, isso é obra da carne, isso é pecado. Então, eu quero que você pense nisso, que uma vida sem controle, irmão, ela vai produzir sempre escravidão. As obras da carne não são apenas externas, elas revelam um coração que está longe do Espírito, que não está andando em peripatel, não está andando guiado pelo Espírito. Porque quando você anda guiado pelo Espírito, as obras da carne não têm força em você. É isso que a Bíblia está dizendo. Entende? Então devemos perguntar: quem é que está governando o meu coração? Eu quero que você pense sobre isso. Agora nós vamos ver sobre o fruto do Espírito. O que é que o Espírito produz? Versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. O contraste das obras da carne é o fruto do Espírito. Observe que não são os frutos no plural, é o fruto. Significa que quando é o Espírito que está produzindo, isso vai aumentando gradativamente as 9 características em você. Por que eu digo isso? Nós estamos estudando sobre os temperamentos, né? Alguém pode ser o temperamento fleumático e ele é muito tranquilo, mas não é o Espírito Santo que produziu aquilo nele, é a natureza dele que já é mais tranquila, é muito paciente. Porque quando o Espírito age, ele vai produzir amor em você. Você vai poder amar as pessoas que, humanamente dizendo, não merecem ser amadas. Você vai ter alegria, ainda que tenha lutas, a alegria sempre vai estar presente na sua vida. Entende, irmão? É o Espírito que produz isso, e na verdade, na medida que você vai buscando o Espírito Santo, você vai se enchendo dele, e o Espírito produz isso em você, e essas 9 características vão sendo elevadas. Porque você diz assim: ah, eu estou tendo paciência até, mas eu estou odiando fulano de tal. O Espírito Santo não está produzindo fruto, porque ele não vai produzir uma característica e outra não. É como se fosse uma tangerina, mexerica, não sei como é que você chama. É um fruto só. A tangerina pode ser pequenininha, ela tem vários gomos. Ela pode ser enorme, ela tem vários gomos. Quando o Espírito de Deus produz o fruto em você, são as 9 características que vão subindo. Você se torna alguém mais paciente, alguém que ama mais, alguém mais alegre, alguém que tem domínio próprio, alguém que sabe se controlar, alguém que é equilibrado. Cada vez que você vai buscando mais a Deus, isso vai subindo em você. Entende? Não é uma coisa ou outra, são todas essas coisas. Isso mostra que todas essas características, elas são fruto do Espírito, é Ele que produz isso em nós. O amor, que é a base de todas as virtudes. O amor é o primeiro. Tudo que você fizer, se o amor não for o que te move, perde o sentido. A alegria, ela não depende das circunstâncias. A paz é um descanso interior. Paz no Novo Testamento, em grego, é eirene, significa uma tranquilidade que você tem aqui dentro. Não é porque tudo está tranquilo à sua volta. Pode ter uma tempestade do lado de fora, mas do lado de dentro, eirene, paz, tranquilidade dentro de você. É o Espírito que produz isso. Cada vez que você está querendo torcer o pescoço de um, é a carne que está gritando, não é o Espírito não. É a carne que está se manifestando ali e trazendo suas evidências. Pecados de relacionamento, que se você não tiver o fruto do Espírito, você comete. Longanimidade, que é paciência diante da falha dos outros. Você é alguém que tem paciência com os outros? Ou você é implacável com os outros? Você tem paciência com os seus pecados e as suas falhas. Coisa linda, né?
Alguém já disse que nós julgamos nossas atitudes pelas nossas intenções, mas julgamos os outros pelos que eles fazem. Paciência. Você tem paciência com as falhas dos outros? Benignidade é uma gentileza, desejar o bem aos outros. Quanto mais buscando a Deus, mais gentil você se torna. Está muito estúpido, arrogante, é a carne que está agindo em você, não é o Espírito. Porque quando é o Espírito, aí você tem benignidade, bondade, a disposição de praticar o bem, de fazer o que é certo, de praticar aquilo que é a vontade de Deus. O que mais? Fidelidade, alguém que é constante, que é leal. Mansidão. Quanto mais o Espírito produzir em você o fruto dele, mais manso você será. Como é que está o nível de mansidão aí? Pergunta essa pessoa linda que está aí do seu lado. Pergunta aí, como é que está a mansidão? Como é que está a mansidão aí? Qual o número, qual nota de mansidão? Qual é a nota? Domínio próprio, alguém que se equilibra, capacidade de se governar, os seus próprios impulsos, desejo de fazer algo errado, mas você consegue ter equilíbrio. Por quê? Porque o Espírito produz em você domínio próprio. Então o fruto, querido, não é produzido pelo esforço humano. Ele é produzido porque o Espírito age em nós, é o Espírito Santo. Fruto do Espírito. O que é que um pé de manga produz? O pé de manga tem que dizer assim: eu vou me esforçar muito, senão vai nascer uma laranja em mim. É assim? O pé de manga, naturalmente, produz manga. A macieira, ela produz o quê? Maçã, sem se esforçar para nada. Então não é com base no esforço humano, é o Espírito Santo que produz esse fruto em você. Lembre-se disso. Não fique tentando você, na força do braço, produzir isso, porque não vai dar certo. Então o cristão não pode produzir esse fruto, só o Espírito Santo. E por último, versículo 25. O verso 25 diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O Espírito nos dá vida. Eu devo também andar no Espírito. E esse andar, ele já é diferente daquele primeiro andar do versículo 16. Aquele andar era peripatel, esse agora é stoichel. O que significa? O primeiro, lembra que era andar no dia a dia? Que era você fazer as coisas e o Espírito vai dando vida a você e você se satisfaz nas coisas de Deus. E aí você não satisfaz os desejos da carne? Peripatel. Agora, stoichel significa marchar em linha, manter o passo, seguir o padrão, caminhar em alinhamento. Era uma palavra usada para soldados que marchavam em formação. É como se o peripatel fosse você andar no dia a dia, sua vida. Você recebe vida de Deus, as coisas do cotidiano. Mas essa outra palavra, stoichel, significa você só andar quando o Espírito anda. Você só faz o que o Espírito faz, sem querer ajudar Deus, mas sendo guiado pelo Espírito. É como se o Espírito marchasse e você marcha junto com o Espírito. Nós fizemos um passeio esse ano com os alunos e tinha um guia que ia à nossa frente. A gente não conhecia o caminho, o guia que tinha aqui na frente. Ali na frente o guia parava para mostrar alguma coisa, todo mundo parava. Às vezes tinha uns 2, 3 caminhozinhos, mas o guia vinha, todo mundo seguia o guia. Stoichel significa você andar sendo guiado pelo Espírito Santo, como se fosse num ritmo de marcha. O Espírito Santo vai direcionando você e você vai andando guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vira à esquerda, você vira à esquerda. O Espírito Santo para, você para. Nós não podemos fazer como Abraão, que quis ajudar o Senhor, e aí nasceu Ismael. Até hoje, a guerra da Palestina com Israel, porque Abraão quis ajudar Deus. Ele não foi guiado pelo Espírito naquela decisão. É importante, nós precisamos prestar atenção nisso, porque nós precisamos ser alimentados pelo Espírito, e precisamos receber vida do Espírito, e precisamos receber direção do Espírito,
para fazermos aquilo que agrada o Pai. Nós não podemos se antecipar do Espírito e nós também não podemos ficar para trás. O povo de Israel passa 40 anos no deserto, porque desobedeceram ao Senhor e ficaram para trás. Nós precisamos viver estoichel, que é andar marchando com o Espírito dá direção, e nós andamos junto com Ele, sendo guiado pelo Espírito Santo. Pense nisso, irmão, entenda isso e pratique isso. O Espírito Santo estabelece a direção, estabelece o ritmo, estabelece o tempo, e a nossa responsabilidade é seguir os passos do Espírito. Como ouvir a voz do Espírito? Silenciando a voz da carne. Se 2, 3 pessoas falarem com você ao mesmo tempo, você não consegue ouvir, né? Mulher, a maioria das mulheres consegue. Eu não sei como é essa cabeça, não. Tem 5 mulheres conversando ao mesmo tempo. Você diz assim, aí você conversa com uma amiga aqui do lado, diz assim, isso, isso e isso. Elas não estão ouvindo. Ela diz, o quê? Estou ouvindo sim. Está conversando com mais 4 mulheres e ela está escutando você também. Mas, irmão, em relação às coisas espirituais, se você não calar a voz da carne, você não vai ouvir a voz do Espírito. Você precisa entender que se você viver nas coisas da carne, as coisas do Espírito serão silenciadas. E se você viver nas coisas do Espírito, a voz da carne vai ser silenciada. Então nós precisamos dos 2 andares, né? O andar peripatel e o estoichel. Precisamos viver o dia a dia com o Espírito Santo e precisamos viver marchando com o Espírito, sendo guiado por Ele em tudo o que formos fazer. Você pode ficar de pé? Paulo apresentou para nós 2 estilos de vida. O primeiro é o caminho da carne. Produz conflito, destrói relacionamentos, escraviza, afasta de Deus, destrói a alma. O segundo estilo de vida é o caminho do Espírito, que produz caráter semelhante ao de Jesus, edifica relacionamentos, gera liberdade, reflete Jesus através da sua vida. O nome de Deus é glorificado através das suas obras, porque eles verão as vossas boas obras e glorificarão o vosso Pai que está no céu. Mateus 5. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito, porque aí nós não vamos satisfazer os desejos da carne. Andar no Espírito é uma escolha cada dia, irmão. Rejeitar as obras da carne. Não alimente a sua carne com aquilo que destrói sua comunhão com Deus. E mantenha o passo, estoichel, siga a liderança do Espírito Santo. E aí, a vida cristã não é apenas deixar a carne para trás, é aprender a caminhar todos os dias, no ritmo, no compasso do Espírito Santo. Todo dia, todo dia. Silencie a voz da carne. Não dê brecha para a carne. Ande guiado pelo Espírito. E aí você vai viver de uma maneira diferente. Você vai receber vida de Deus e direção de Deus para viver. Aí você não vai satisfazer os desejos da carne. E aí quando você partir daqui, que fechar os olhos, a Bíblia diz que todos que são de Deus são guiados pelo Espírito. E aí você vai acordar, fecha os olhos aqui, já vai abrir os olhos e ver Jesus. Pense como será maravilhoso.